Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é um evangelho bastante complexo, né? Ele tem muitas camadas, tem muitas coisas aqui que a gente precisa falar. Vou tentar ser o mais breve possível e falar de tudo. Lá no começo, antes disso, né? Voltamos ao tempo comum. Voltamos a um domingo do tempo comum, porque já estávamos na 9ª semana do tempo comum até agora. E a gente está, esse ano, falando sobre o evangelho de Marcos. O que Marcos quer mostrar para nós? Marcos quer nos mostrar quem é Jesus. E Marcos não chega a responder isso diretamente, mas ele vai dando várias pistas. E aqui a gente já tem algumas pistas bastante fortes. Vamos ver. Lá no comecinho, Jesus volta para casa com os seus discípulos. Que casa? A casa é em Cafarnaum, a casa de Pedro. Aqui Jesus já estava em Cafarnaum. Nota-se que em torno deles havia tanta gente, mas tanta gente, que eles nem conseguiam parar para comer. Tinha muita gente ali. Então a gente já vê esse Jesus que reúne, esse Jesus que traz as pessoas até ele e faz elas se unirem. Entretanto, os parentes de Jesus queriam agarrar ele. Falaram, esse aí tá louco, esse aí endoidou. Por outro lado, os mestres da lei que tinham vindo lá de Jerusalém até Cafarnaum, foram até lá simplesmente para acusar Jesus de estar possuído por Satanás, ou seja, de estar possuído por Beelzebu, agindo em nome do mal. Então aqui a gente vê quem é Jesus, essa pessoa que atrai todos a si e busca a união, e a gente vê quem não é Jesus. Por quê? Porque tanto a família quanto os mestres da lei estavam agindo por uma razão igual. Embora por motivos diferentes, a razão disso era inveja. A família via que Jesus estava trazendo pessoas a si, ou seja, viam talvez uma fama ali que não tinha nada a ver com o que Jesus buscava. Jesus não buscava fama. E os mestres da lei viam alguém que tinha muita sabedoria, muito conhecimento, que tocava as pessoas, que realmente levava as pessoas até Deus por meio do amor, enquanto que eles, movidos sempre pela lei, sempre, lembrem-se sempre, dureza de coração, Jesus fala isso várias vezes, o coração de vocês endureceu. Então, movidos por essa dureza de coração, eles usavam a religião de uma forma dura, de uma forma para oprimir, para esmagar. E Jesus não. Jesus usava a religião, o amor, essa fé do povo para libertá-los. Os mestres da lei não estavam gostando disso e foram até lá para tentar parar esse que estava atrapalhando os planos deles. E aí, Jesus faz uma parábola, né? Ele fala, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. E um pouco antes ele havia falado, né? Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Ou seja, se um reino se divide, esse reino cai.
Se uma família se divide, essa família quebra. Então, vejam só, aqui Jesus fala muito claramente de uma batalha espiritual mesmo. Ele mostra como a nossa vida espiritual é uma luta. Nós acabamos escolhendo um lado. Porque se a gente é de Deus, a gente não pode combater a Deus. Se a gente é do mal, a gente não vai agir contra o mal. Você está forte na sua fé? Ou você mesmo está se amarrando? Porque lembra que eu sempre falo aqui, Deus sempre quer chegar até nós, mas às vezes nós não fazemos esse movimento de ir até Deus. Nós atamos as nossas próprias mãos. E com as mãos atadas, o mal consegue entrar. Você cede para coisas ruins. Você acaba tendo situações difíceis na sua vida e você cai. Sendo que se você estivesse com Deus, talvez essas situações não te derrubassem. Busque essa vida espiritual forte, busque essa vida espiritual embasada em Cristo, embasada no que Deus nos apresentou com Cristo. Cristo traduziu para a gente toda a palavra de Deus. A gente já tem esse enorme privilégio de viver nesse tempo em que a gente tem essa palavra explicadinha para nós, está tudo na Bíblia. Depois, Jesus fala, né, sobre o pecado contra o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo. Vocês podem encontrar mais informações sobre isso no próprio Catecismo e também na Suma Teológica, escrita por São Tomás de Aquino. Mas, veja, o próprio texto responde o que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus agia por meio do Espírito Santo, fazendo o bem, buscando o bem, e os invejosos viam esse agir do Espírito Santo e queriam parar. Eles queriam conter o Espírito Santo e diziam que não era o Espírito Santo, mas era Satanás. Era Satanás agindo. Então, quando você vê o agir do Espírito Santo e você não só fica indiferente, mas você tenta parar, você tenta derrubar, você tenta suprimir, você blasfema contra o Espírito Santo. Mais para frente, tem uma parte que acaba gerando polêmica entre os cristãos, né? E eu não vou me apegar muito a isso, vou até explicar o porquê. No versículo 32, está escrito: havia uma multidão sentada ao redor dele, ou seja, Jesus, aquele que reúne outros a seu redor, que busca união. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Nós, católicos, acreditamos firmemente que Jesus foi um filho único, que Maria não teve outros filhos. Outras vertentes do cristianismo, não. Não vou me apegar muito a isso e vou deixar um texto que fala um pouco sobre o tema na descrição do vídeo aqui embaixo. E agora sim, por que não falo sobre isso? Porque se vocês olharem o texto e depois forem para a parte dos comentários, vocês vão ver que esse é o tipo de coisa que só gera discórdia, só gera briga, só discussão. As pessoas se apegam a esse ponto e ficam se degladiando, indo contra o que Jesus nos fala aqui. Havia uma multidão sentada ao redor dele. As vertentes do cristianismo deviam agir como essa multidão, sentando ao redor dele. E não agindo como os mestres da lei que ficavam nessa briguinha. Então, se a gente se apega a esses pontos da fé, que sim, são diferentes, para nós é uma coisa, para os outros é outra, mas se a gente se apega a esses pontos para ficar se degladiando, se a nossa fé é um instrumento de guerra, para que nutrir essa fé? A fé não é para isso. A fé tem que ser instrumento de união, reunir essa multidão em torno de Cristo, agir por essa mesma causa, por essa mesma crença em Jesus, e não se apegar a esses pontos e ficar um querendo matar o outro, um querendo provar para o outro que está certo. Os fariseus aqui queriam estar provando todo o tempo para Jesus que estavam certos, queriam derrubar Jesus. Não é assim. Jesus é união. Jesus não é desunião. E Jesus termina esse texto falando claramente sobre isso. Ele fala: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele olha ao redor dessa multidão e fala: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, seja irmão de Cristo, seja irmã de Cristo, seja mãe de Cristo. Ter esse parentesco com Cristo é fazer a vontade de Deus.
A vontade de Deus não é que a gente se mate. A vontade de Deus é que a gente se ame. Ame ao próximo e ame a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.